Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, o podcast do Carteira Azul. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu já admiro muito aí do mundo do marketing digital, né? Já conheço, já acompanho o trabalho aí há mais de 2 anos e eu resolvi chamar essa pessoa para falar de um assunto que é uma dificuldade que até eu mesma, mesmo eu sendo mentora financeira, eu tenho dificuldade, às vezes, de praticar isso no meu dia a dia, né? E eu percebo que muitas de vocês, pelo que vocês me relatam nas redes sociais, também têm essa dificuldade, que é de viver uma vida abundante, né? Mesmo não sendo milionária ainda, porque você não precisa ser milionária para ter uma vida confortável, fazer o que você quer, e também não precisa ficar se endividando para ter a vida que você quer, né? É uma coisa que eu também tenho batido muito nessa tecla com vocês aí no meu conteúdo, mas eu resolvi trazer uma pessoa que também fala muito sobre isso, sobre vida abundante, sobre vida premium, né? E que ensina também outras pessoas a trabalharem, a venderem também com esse propósito. Trouxe ele aqui para a gente falar um pouco sobre isso e trazer a percepção dele sobre esse assunto, né? Se ele já teve essa dificuldade ou não, como é que ele lida com esse assunto com os clientes e na vida pessoal dele, no dia a dia. Mas, antes da gente começar, eu vou deixar o meu convidado se apresentar para vocês. Fala aí, Thales. Ai, gente, maravilhosa, amei. Ai, Carol, olha, sinceramente, nunca imaginei participar de um podcast falando sobre finanças, né? Falando sobre esse universo, porque uma coisa curiosa é que eu trabalhei em banco durante alguns anos e eu saí porque eu meio que eu saí surtado, né? Eu saí do banco por causa de síndrome de pânico e ansiedade, um monte de coisa assim. Eu tinha pavor de pensar em finanças, né? Nessas coisas. E tá, eu fiquei muito feliz com o convite, antes de tudo, e enfim, mas apesar de eu não gostar, não é não gostar, eu não ser muito familiarizado, eu acho, com esse universo no lado mais técnico. Isso aqui em casa, quem cuida mais é a minha noiva. Mas eu sempre tive um pensamento muito de abundância, né? Muito ligado com o premium, que eu gosto de falar, né? Mas é bem isso aí. E atualmente, eu falo especificamente sobre marketing, sobre posicionamento, sobre marca pessoal, voltado para pessoas que querem ensinar alguma coisa no digital, né? Voltado para mentores, consultores, infoprodutores e que buscam justamente um público premium, um público que pague mais para aprender, para ter esse direcionamento de você, né? Então, esse é o foco. E para mim, é um dos pilares para a gente começar, né, a entender esse universo do tal do abundante, enfim, de tudo isso que a gente vai falar aqui hoje também. Muito bom. É interessante você falar dessa, porque eu ouço muito a mesma questão que você fala, mas eu não entendo da parte técnica e tal, mas não necessariamente a gente precisa saber da parte técnica, né? Você falou que, né, não sabe, tal, não é tão familiarizado com isso, né? Deixa com a sua noiva, mas mesmo assim você vive isso e você nem percebe, assim, já é algo natural, né? Pois é, isso é muito louco, né? A gente às vezes não percebe, eu acho, a gente não se toca. Sim, e a outra questão que eu falo muito, né, e que eu venho percebendo, né, dos meus estudos desde a época da faculdade, é que finanças é uma ciência social, ou seja, é uma ciência humana e não exatas como a maioria das pessoas acreditam, né? Inclusive, Sim. eu comecei a gostar de finanças justamente quando eu descobri isso, porque eu também odiava matemática. Eu passava raspando em exatas, assim. No Enem, eu chutei metade da prova de matemática, né? Física era um horror também, química, enfim. Eu comecei a me interessar mais também quando eu vi você falando isso. Você falou isso quando você deu uma aula bônus lá dentro da minha mentoria, né? É, E você falou que era uma área mais social. Eu parei e pensei, gente, olha, por esse lado eu não tinha pensado. E daí começou a ficar bem mais interessante para mim também, viu? pois é. E é muito também questão. Existe até sub-áreas, né? Que foi a área que eu me apaixonei quando eu estava escrevendo meu trabalho de conclusão da faculdade, que foi a economia comportamental. Não sei se você já ouviu falar, né? E aí, dentro da economia comportamental, é que explica, né, a forma, né, que quem mais interfere na forma como a gente lida com o nosso dinheiro é o nosso cérebro, é a nossa mente. Então, isso é tudo explicado
cientificamente, que é a nossa mente, nosso comportamento. É tudo uma questão psicológica, né? Resumindo. É muito mais psicológico do que de conhecimento, né? Enfim, isso é comprovado mesmo. E é isso, eu acho que determina muito, né? A gente conseguir aproveitar as coisas boas da vida também, não só ficar nessa de querer. Quando a gente começa a se interessar muitas vezes por finanças, eu vejo muita gente que vai muito nesse lado de que preciso juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro, e aí deixa de aproveitar. Ou então a pessoa que só quer ganhar para gastar e daí deixa de guardar também. Eu acho que isso está muito ligado, né, Sim. no psicológico, né? Não é simplesmente a ferramenta, né? O ferramental tem todo o lado da cabeça mesmo. Não sei se você já ouviu falar do livro Segredos da Mente Milionária. Eu amo esse livro. Pois é. E aí nesse livro fala muito, foi até um dos primeiros livros que eu li de finanças, né? Assim, E não é fora. nem bem um livro de finanças, né? Pelo menos Ele é não de. é. É, É. Para mim, ele é um livro de mentalidade, né? Mas, claro, fala eu mentalidade acabo relacionada ao dinheiro. considerando os dois. Eu considero mentalidade financeira, né? No fim das contas. Sim. É uma Faz mistura dos sentido. dois. Sim, maravilhoso ele. E aí tinha uma parte que ele fala, né, das pessoas que têm essa, eu me identifiquei muito na época, que na época eu estava no CLT, antes, né, da pandemia, que aí o trabalho era presencial, e eu me estressava muito no trânsito, né? Eu já chegava no trabalho estressada. O pessoal dava bom dia, eu falava bom dia para quem, sabe? Porque eu levava quase 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? Trabalho para casa. E transporte Nossa. público, aquela coisa. E aí eu lembro que eu ficava pé da vida, porque na minha. Né, hoje eu moro no Rio de Janeiro, capital, mas antes eu morava em Niterói, que é a cidade aqui vizinha do Rio, que você tem que atravessar a ponte e tal. E aí eu ficava muito estressada quando eu pegava engarrafamento e eu via que o engarrafamento era porque tinha excesso de carro na rua. E era tipo assim, carro que não era Uber, não era família levando criança para a escola, não, era pessoa sozinha, no carro sozinha. Ou seja, ocupando um espaço que poderia caber muito mais pessoas. Fora a questão também de ambiental, que a gente sabe que polui mais e tal, com mais carros na rua. Mas aí eu ficava assim, pô, que bosta, essa pessoa tá me atrasando de chegar no trabalho. Aí eu, né, ficava meio que jogando praga mentalmente para a pessoa, pô, tomara que o pneu fure, não sei o quê. Aí eu lembrei de um trecho do Segredos da Mente Milionária que ele falava sobre isso, né, das pessoas que ficam com, sabe, desejando mal para os ricos, que acha que ser rico é um problema, né, que ser rico é a raiz do mal, né, da maldade humana, né, e não necessariamente, mas quando eu parei para, né, eu fiz essa associação, falei, caraca, gente, tá vendo? Eu não tô sendo tão abundante assim. Eu posso estar fazendo meus investimentos aqui todos os meses, mas eu tô desejando mal pro rico? Como é que pode, né? Tô sendo incoerente, né? Nossa, exatamente. No livro ele até comenta, né, que alguns dos casos, as pessoas mais generosas que ele conhecia eram justamente pessoas ricas, né? Então, por que a gente tem, às vezes, esse sentimento, né, de quando a gente vê alguém rico, a gente já pensa, que deve estar fazendo alguma coisa errada. Ou então, essa pessoa tem dinheiro porque deve fazer algo errado, ou deve, enfim, não ajuda, por que não está dando esse dinheiro para quem precisa? Sei lá, e geralmente isso, na verdade, eu acho que é muito um mecanismo do nosso cérebro Uhum. para justificar algo que a gente não tem e gostaria. Isso é muito louco. Aí É. a gente, ao invés da gente ir fazer o nosso dinheiro, fazer o nosso, a gente fica julgando quem faz, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar não só com dinheiro, isso em várias áreas da vida, né? Mas e dificilmente acontece em uma só. Quando a pessoa tem alguma coisa assim, ela acaba manifestando, eu acho, essa característica em vários pontos também. Pois é, e aí eu vi que isso, sabe, tava me afetando até na relação com as pessoas. O pessoal do trabalho já sabia, ai, Carol mal-humorada, Carol não dá bom dia, né? Já fiquei com fama, fiquei com uma fama boa no trabalho. E aí eu sempre que eu me estressava com essa coisa de trânsito, eu falava assim, não, eu vou, quando eu me mudar, porque eu morava com os meus pais, né, até meio desse ano, e eu sempre falava assim, não, porque quando eu for morar, né, sozinha, com meu noivo, que seja, a gente vai morar perto de onde era meu trabalho. Por mais que hoje esteja home office, não sei o quê, ou que eu não venha mais trabalhar na empresa, eu queria morar, né, perto de um metrô, por exemplo, que o metrô aí não vai ter nada a ver com, né, se eu precisar de ir em um lugar um pouco mais longe, que eu não possa
ir a pé, por exemplo, o metrô não tem nada a ver com o trânsito, né? O metrô é só ele ali, né? Igual o avião, por exemplo. O avião não tem questão de engarrafamento de avião, né? Ele vai... Às vezes acontece de atrasar e tal, mas é muito raro, né? É diferente de... E quando acontece, não é porque tem vários, um atrás do outro no céu, né? Não é a mesma situação. Exato, exato. Aí foi até por isso que eu fiquei assim apaixonada por avião e metrô, porque pô, são transportes rápidos e que não tem possibilidade de ter engarrafamento. Então eu sempre ficava nesse. Aí eu acabei manifestando esse desejo e transformando, né, num objetivo para mim, tipo, não. Quando eu for morar, eu não quero morar aqui em Niterói, porque não dá. Mesmo que você tenha carro, é tudo longe. Você vai na esquina, você pega engarrafamento, assim. Parece que todo, tipo assim, tem apartamento, para você ter uma ideia, tá ali, lá em Niterói, os apartamentos, às vezes, tem 2, 3, 4 vagas na garagem para cada apartamento. E às vezes só tem um casal morando, por exemplo, assim. Então, e não tem rodízio, né? Não é como São Paulo, por exemplo, que por mais, tudo bem que o rodízio de São Paulo também não é 100%, né? Tem o pessoal que vai no dia errado mesmo, engarrafa de qualquer forma. Mas não tem rodízio, não tem organização nenhuma, assim. Então, era muito, muito, muito estressante. Aí eu falei, não, eu vou definir o que eu quero para mim, assim. O problema não é a pessoa que está andando de carro, né? O problema sou eu que não me dou bem né, com a rotina, assim, né? E aí deu super certo. Hoje, onde eu moro, dá para fazer as coisas a pé. O meu noivo, ano passado, ele comprou uma scooter elétrica, porque ele, né, não quis mais ter carro também. Foi uma opção dele. Ele não quis mais ter carro. Onde a gente mora também não tem vaga na garagem e tal. E a gente não precisa mesmo. A scooter elétrica é muito mais prático para a gente. E se a gente precisa em outros lugares que fica muito longe para ir de scooter, a gente vai de metrô, enfim. A gente adaptou, né, a nossa vida sem deixar, claro, de viver a vida que a gente sonhou, que a gente queria, né? A gente tá conseguindo fazer tudo do jeito que a gente queria, né? Eu acho que isso é uma coisa muito forte também, quando a gente começa a pensar nesses conceitos de tudo, vida abundante e tal. Uhum. Geralmente as pessoas têm uma ideia de que tá, vida abundante, então é eu ter um carrão, então é eu sair para jantar toda noite, é eu isso. A gente acaba tendo ali alguns conceitos, eu acho, na nossa cabeça, com base no que a gente imagina, no que a gente vê num filme, no que a gente vê, enfim, né, em padrões assim da sociedade, Uhum. e que não necessariamente é aquilo que vai te completar e vai te fazer feliz. É, Aqui em casa também, eu e a Mara, a gente não temos carro, porque a gente não sentiu necessidade. A gente é, preferiu investir em ter um apartamento que a gente gosta, que a gente se sente bem, num lugar que a gente gosta, enfim, né, também. um lugar e um apartamento confortável, mas carro para quê? Né? Basicamente aqui a gente consegue fazer tudo de Uber, compras, essas coisas, a gente chama por Rappi, a gente chama por esses aplicativos, essas coisas. Então, Uhum. assim, não tem por que a gente ter, né? Se não era um desejo de nenhum dos dois, não era uma prioridade para nenhum dos dois, eu vou querer comprar um carrão só para mostrar para as pessoas que eu tenho uma vida abundante? Não, eu vou viver a minha vida Exato. abundante, o que é bom para mim. Exato. Não, é legal esclarecer, né? Acho que as pessoas não entendem a diferença de abundância para ostentação. Eu acho que a Exato, é raiz do bem isso. problema tá nisso, né? É bem isso. Para mim, assim, ó, ostentação é você querer simplesmente alguma coisa só pela situação do status e para esfregar na cara dos outros. É, Não é isso que eu acredito que é uma coisa nem saudável para você. Se a pessoa também está não. passando muito por isso, é terapia que ela precisa, não é de coisas novas. Exato. Abundância, para mim, é a gente não passar pela vida a passeio, sabe? Uhum. Eu acredito muito nisso. Eu acho que eu não vim para o mundo a passeio. Eu não estou aqui só para trabalhar, pagar boleto e merendar. Não é esse o meu objetivo. É, Eu quero aproveitar tudo de melhor que eu puder, né? Eu quero me dar esse direito. E eu acho que se a gente vem para a vida e tá só trabalhando para pagar boleto, cara, que tristeza. que Tudo bem saco, que né? às vezes, tudo bem que às vezes a gente vai fazer algum esforço um pouco maior para economizar para algum objetivo, lindo, mas é para algum objetivo, é porque tem algum sentido. Eu acho que muitas vezes também, quando a gente é jovem, né, quando a gente é criança, a gente acaba absorvendo tantos comportamentos e ouvindo tantos termos e tantas histórias
dos adultos, né? Falando sobre dinheiro e falando sobre a visão sobre o dinheiro, de que dinheiro é sujo, de que dinheiro pessoas ricas não são legais e que o que vem fácil vai fácil, e sei lá, várias coisas assim, que acaba que quando a gente cresce, a gente tem várias travas em relação ao dinheiro. Por isso que esse livro até que a gente estava falando ali do Segredos de uma Mente Milionária é maravilhoso para isso. Não que você vai ler e vai ficar rico, não é assim que funciona. Mas ele te ajuda a desbloquear várias travas que a gente desenvolve ao longo da vida, né? Para entender também a forma como a gente lida com o dinheiro. E para mim foi muito importante até para isso, para entender que, por exemplo, eu ter uma vida abundante para mim é diferente de ter uma vida abundante para minha mãe, por exemplo. E é diferente, provavelmente, para você, e cada um tem as suas prioridades, e a gente tem que respeitar isso. E a gente tem que se respeitar também, né? Eu acho que isso é muito importante. Se para mim é uma prioridade, é uma coisa que me deixa feliz, é uma coisa que me alegra, é uma coisa que faz a minha vida ser mais leve, pedir comida em casa, né, pedir teleentrega pelo menos uma vez por semana, se eu tenho a menor possibilidade de fazer isso, é óbvio que eu vou fazer. Talvez eu não vá pagar, sei lá, um streaming, porque para mim não é tão importante. Então, às vezes, a gente saber dosar ali, ver onde é que é importante, onde é que faz a diferença para mim hoje, talvez, para eu viver uma vida que me deixa feliz, pelo menos, né, que me faz me sentir feliz de levantar da cama de manhã, porque senão, pelo amor de Deus, senão tá triste a coisa. Não queremos isso. Exatamente. E é uma questão que você falou e que eu vejo que também é uma dificuldade que muitas pessoas têm, né, ao lidar com dinheiro, principalmente, é essa questão de definir prioridades e saber dizer não, né? Definir limites, né? Para as coisas, assim. É, tem duas questões. Tem as pessoas que elas querem abraçar o mundo, né? Elas querem é como se não sei como é que vai ser mês que vem, mas esse mês eu quero aproveitar como se o mundo fosse acabar amanhã, né? E aí Sim. abraça, quer encaixar tudo num mês só, né? Aí depois a conta não fecha, enfim. A gente sabe qual é o final dessa história. E Sim. tem as pessoas também que elas querem viver uma vida que não é o que elas querem, assim, tipo, elas querem o que está na moda, o que ela está vendo que as blogueiras famosas estão fazendo, mas ela não para, é uma coisa meio que automática, assim, ela vê e ela quer copiar, mas ela não para pensar se ela quer realmente aquilo, assim. E por que eu tô falando dessa segunda questão? Porque eu já vi amigas, assim, tipo, não, sabe, eu tô comprando roupa na Shein, na Farm, né, nas Grips, aí, todo mês, toda semana, tô fazendo fotinha e tal, mas tem uma vida infeliz. Do que adianta estar sempre com as roupas que as blogueiras estão usando, mas tem problema de depressão, tem outras questões comportamentais, né? Exato. Então, E eu acho que ainda tem mais, né? Tem um outro tipo de pessoa que daí é o oposto, né? Aquele oposto total, que é aquela pessoa que quer juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro. Você pergunta para quê? É pro dia de amanhã. mão de vaca. É pro dia de amanhã, é para aposentadoria, é para depois. E aí a pessoa acaba que não tá vivendo, né? Ela tá sobrevivendo para talvez aproveitar um dia. E a gente não sabe também realmente o dia de amanhã. Vai que, sei lá, vai que acontece alguma coisa, a pessoa não pode aproveitar, e aí? Qual é o sentido também de só guardar e guardar e guardar sem ter um objetivo, né? Se a gente tem um objetivo, lindo. Mas se você não tem um objetivo nenhum, é só porque, não, vai que, daí a pessoa acaba que nunca aproveita nada, assim, ela tá ali, não tá vivendo, ela não tá aproveitando, ela não tá se divertindo, ela não tá vendo sentido naquilo. Ela tá num piloto automático que em algum momento ela vai surtar, não tem como. É. E você falou isso, eu lembrei até de uma questão aqui que a gente até falou no início, né, de família e tal, que a família acaba formando também a maioria das nossas crenças sobre dinheiro são formadas na nossa infância por influência da nossa família. E aí eu estava me lembrando aqui da questão da minha mãe, porque o meu avô, ele já faleceu, já tem uns 11 anos, mas o meu avô, pai da minha mãe, ele tinha muitos bens, né, muitas posses, e ele não
não era de ajudar os filhos ali no dia a dia, né? Depois que eles fizeram 18 anos e tal, sabe? Não ajudava com uma faculdade, um curso, nem nada, assim. E, pô, era anos 80, né? Não tinha internet, não tinha tanto acesso, Uhum. assim, como tem hoje, né? Para conhecimento e tudo mais. E Sim. aí o meu avô, ele dizia, não, mas pode ficar tranquilos que quando eu morrer, a herança de vocês vai ser ótima. Mas, e todos esses anos, né? Quase foi, ela já devia ter perto de 50 anos quando ele faleceu, e todos esses anos antes, né? Do que adiantou ele deixar a herança se durante a vida ele não, sabe, não soube aproveitar assim a companhia dos filhos e apoiar e entender que o dinheiro ele é uma ferramenta não só para o futuro, mas também para o presente, sabe? Sim, com certeza. Isso é muito louco, assim, a gente vê muito esses tipos de casos, né? O que eu chamo de a mão de vaquice, que é aquela coisa, você fica para depois, para depois, para depois, e aí, né? E quando que vai vir esse depois? E se não vem? E isso eu acho que é uma coisa assim que, tipo, cara, perde a graça da vida. Para mim, sinceramente, perde a graça da vida. Para mim, e é isso, o oposto disso que seria, né, uma vida abundante. É Uhum. você pode juntar, você pode economizar quando você tem um objetivo, você pode analisar e ver o que, que é prioridade para você, o que talvez a prioridade para você não seja igual a do outro. Você pode, uma coisa não impede a outra. E, assim, mesmo assim, eu acho que é importante a gente organizar tudo isso de uma forma que a gente consiga aproveitar pequenos prazeres da vida. Então, Sim. por exemplo, isso dependendo do momento de vida que você estiver, pode ser diferente para cada pessoa, dependendo ali de como está a sua situação hoje. Mas alguma coisa por nós mesmos a gente tem que fazer, sabe? Quando, por exemplo, a gente começou, a Mar veio morar aqui comigo, a gente começou a ganhar dinheiro e tal, uma coisa que a gente começou a fazer foi ir na feira e toda semana a Mar compra morango, que é uma fruta que ela gosta e que quando ela era criança ela não podia comprar porque era caro. E toda semana ela compra o tal do morango. E isso foi uma primeira coisa, sabe? Que de repente parece uma coisinha boba para outras pessoas, mas que para ela teve muito significado. E assim, agora também, na semana, há algum tempo atrás, a gente foi viajar e ela é budista. E ela Uhum. viu um Buda daqueles grandão, assim, todo enfeitado e tal, que ela acha bonito, que ela sempre quis. E aí ela olhou para mim e falou: ai, mas será? E eu, compra, você tem dinheiro? Aí ela, acho que eu vou me dar de presente de aniversário adiantado. Mas por que você precisa de um motivo? Para que você precisa de um presente de aniversário adiantado? Você tem dinheiro, você quer, não vai te fazer falta, não vai pegar do teu orçamento, alguma coisa assim. Você tem o dinheiro para isso e você quer. Você não precisa de mais motivo. Você não precisa justificar você querer, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade. A gente fica querendo buscar também motivos de por que eu vou comprar. Então é um presente de aniversário adiantado, é um isso, é aquilo. Às vezes, meu aniversário é em novembro, estou em janeiro dizendo que eu vou me dar um presente de aniversário adiantado. Para quê? Por que eu não posso simplesmente, eu quero, eu posso, nada me impede, então vou comprar? Né? Claro, de forma consciente, mas por que não, né? Isso eu acho que é uma coisa muito forte também. Sim, sim, não, inclusive tô super passando por esses altos e baixos agora, né? Não é porque eu sou da área de finanças, sou mentora financeira que, né, sou perfeita, plena, deusa, não, quem dera, quem sabe um dia. Mas assim, em maio eu saí, né, do CLT, antes eu tinha jornada dupla, eu fiquei aí quase 3 anos tocando os meus treinamentos e serviços aqui do Carteira Azul, e com o meu trabalho lá no CLT de finanças corporativas, que eram trabalhos completamente opostos, né? E aí, em maio, eu saí do CLT, já tinha uma reserva aí de 10 meses, né, quase um ano formada, uma reserva de emergência, e ainda consegui que eles me demitissem, e aí ainda recebi mais coisas, ou seja, consegui aumentar ainda mais a minha reserva, ou seja, eu já fiquei com reserva aí, né, financeira de mais de um ano,
mas mesmo assim eu fiquei me punindo. Olha, por que eu falo que a questão começa toda na nossa cabeça, né? Com certeza. Tipo assim, financeiramente, eu estava tranquila, estava tudo alinhadinho e tal, estava lá com a minha reserva formada e ela ainda aumentou, né? Mas eu estava me punindo, eu tinha acabado de mudar, né, para o meu apartamento dos sonhos aqui com meu noivo, no bairro que eu queria morar, na cidade que eu queria morar, o apartamento com praticamente tudo que a gente estava procurando no apartamento. E eu não estava aproveitando isso. Eu fiquei em casa, né? Fiquei mais em casa do que sair, porque eu falava, é aquela coisa, né? Que a gente, quando a gente conquista um negócio, a gente acaba não dando valor, né? A gente fala que vai fazer, mas quando a gente consegue, a gente não faz, né? Porque quando a gente consegue, a gente já está pensando na outra coisa que a gente quer. A E gente aí a gente não nunca. aproveita a conquista. Exatamente. É igual quando, por exemplo, eu quero morar numa casa que tem piscina, né? E os meus pais moravam num apartamento com piscina. Pergunta quantas vezes em 14 anos eu fui na piscina, sabe? Sim. E aqui foi a mesma coisa. Eu me mudei, aí eu fiquei, por mais que financeiramente eu estava tranquila, eu me senti envergonhada, eu fiquei punindo a mim mesma. Eu não queria sair de casa. Eu tive muitas crises assim de chorar mesmo, de ficar triste. Pô, eu tinha que estar feliz, eu queria isso. Eu queria sair do CLT. E aí eu consegui que eles me demitissem, recebi mais coisa do que se eu pedisse demissão. E por que eu não estou feliz, né? Por que eu não estou aproveitando isso? Eu estou morando no apartamento dos meus sonhos, sabe? E eu fiquei com vergonha de falar isso para as pessoas e de aproveitar, que eu falava, não, eu vou no Shopping Leblon, que é um dos melhores shoppings aqui do Rio. Eu vou para o Shopping Leblon, é 20 minutos de metrô aqui de onde eu moro. Pô, quantas vezes eu fui? O dia que eu fui no shopping, que eu me planejei para ir no shopping, eu não consegui ir. Eu acabei nessas crises de choro, assim, de falar, caraca, o que eu estou fazendo na minha vida? Ai, eu sou péssima, assim, aquelas crises de autoestima mesmo, né? De autoestima baixa. E para você ver Nossa. que, né, não necessariamente só a segurança financeira é suficiente, né? A gente tem que trabalhar também a questão mental e comportamental, né? Claro, desde então também estou fazendo terapia, né? Thales mencionou aqui, vai procurar uma terapia, né? Porque realmente é E a gente importante. fala, às vezes a gente fala, parece que é brincadeira, parece que é Não, tipo, como se fosse uma coisa negativa. Mas, não. tipo, não, gente, é real, tá? É sério. Se você tá com alguma questão assim, terapia ajuda, de verdade. Pois é. Aqui também, assim, ó, agora uma coisa que a gente começou a fazer foi justamente começar a comemorar mais as pequenas coisas, sabe? Uhum. Porque aqui a gente trabalha em casa, né? Os dois. A gente está se olhando aqui o dia inteiro no mesmo ambiente. Ainda agora com a pandemia, a gente mal sai de casa, são raras vezes. Agora que a gente começou a sair mais também, mas durante muito tempo era só a gente, os dois aqui, se olhando dentro de casa o dia inteiro. Então, a gente começou agora, depois de um tempo, depois que a gente começou a dar uma surtada, justamente por causa disso, né? A gente, imagina, trabalha o dia inteiro e também sempre tem muita coisa para fazer. A gente acha que trabalhar em casa com computador é tranquilo. Não é. A gente sempre É. tem muita coisa para fazer e quando a gente acha que não tem nada, a gente inventa. É incrível, porque se você está no emprego, se você foi lá para o escritório, tá lá bonitinho, saiu do escritório, você consegue meio que esquecer um pouco, geralmente. Agora, se o teu escritório é a tua casa, o tempo inteiro você está pensando em trabalho, isso é muito louco. Aí a gente sentiu que a gente estava muito no automático, sabe, de trabalhar e de fazer o que tem que fazer, e uma rotina, assim, muito todo dia, a mesma coisa, o dia inteiro, inclusive. E aí a gente começou a olhar, não, vamos começar a comemorar as pequenas coisas, sabe? Quando a gente tiver algum motivo, seja lá o que for, assim, algum motivo às vezes bobo para comemorar, a gente vai dar o nosso jeito de comemorar. A gente vai comer algo diferente, a gente vai assistir alguma coisa diferente na televisão, ou a gente vai fazer um passeio. Agora, nesse fim de semana, a gente comemorou um ano morando juntos, né? E aí, para comemorar esse um ano, a gente foi passar a noite num hotel.
Ah, mas um hotel onde? É na nossa cidade mesmo, pertinho aqui, quase do lado. Mas era um hotel, era um ambiente diferente, era um ambiente com serviço de quarto, com banheira, que aqui não tem banheira, que é uma coisa que a gente gosta também. Então, assim, às vezes a gente pensa, tá, eu preciso passar, eu gosto tanto de hotel, eu amo viajar, eu amo hotel. Não é nem tanto a viagem, é mais o ambiente, sabe? É mais o serviço de quarto, a banheira, essas comodidades, o café da manhã do hotel, adoro isso. Por que eu tenho que esperar uma vez por ano eu poder fazer uma viagem para um lugar longe, se eu posso de repente ficar num hotel na minha cidade para comemorar alguma outra coisa? Né, para passar, não sei, de repente eu não posso fazer isso todo mês, mas de vez em quando, mais frequentemente do que uma viagem, eu poderia fazer. Por que eu não faço? Ah, porque eu acho que para viajar eu preciso, para ir para um hotel, eu preciso ir para uma viagem, para um lugar muito longe. E é de novo aquela coisa da gente achar que você viver uma vida abundante é você seguir um certo roteirinho, né? Padrões ali, coisas que a gente vê na sociedade. Sendo que o que eu tenho que analisar? O que me deixa feliz, o que me completa. Para mim, viajar é ótimo, amo. Mas uma das coisas que eu mais gosto é simplesmente o hotel, o ambiente diferente, enfim, todas essas questões. Então, por que eu não posso, talvez, se eu não tenho tempo, não tenho possibilidade, não tenho como ir até fazer uma viagem longa, por que eu não posso ficar num hotel na minha cidade e comemorar do meu jeito? Sabe? Eu acho que é muito isso, a gente identificar também essas coisas, o que te faz feliz. Porque às vezes a gente está vivendo uma felicidade que não é a nossa, a gente está simplesmente seguindo um fluxo, achando que, então o ideal é isso, eu tenho que trabalhar desse jeito, eu tenho que para me divertir, eu tenho que viajar para tal lugar, eu tenho que comprar roupa de tal loja, eu tenho que ter tal carro, sendo que às vezes não é. Às vezes o que vai te fazer feliz não é a mesma coisa que faz feliz, né, a sociedade, ou a tua mãe, ou a tua prima, ou seja lá quem for. E acho que a Exatamente. gente entender isso é essencial. A gente aqui também é nesse estilo também. A gente completou o aniversário de noivado e de namoro em junho. Aí as coisas não estavam tão abertas direito. Aí na época a gente pediu delivery mesmo de um restaurante bom aqui que a gente já conhecia, já tinha ido, né, pessoalmente. Uhum. E no aniversário dele, acho que foi ano passado ou retrasado, a gente alugou um carro para andar aqui pelo Rio de Janeiro, que é uma cidade bem grande, assim, para quem conhece. E a gente foi para Barra, a gente foi para aqueles bairros mais distantes que a gente gosta, assim, tem programas que a gente gosta de fazer. E tem essa questão, eu sou doida para fazer isso que vocês fizeram também, do Day Use. Tem inclusive muitos hotéis aqui na região que eu moro que tem isso, que você paga, aí você pode usar a piscina, come o café da manhã e tal. Né, são alternativas. É igual eu recebi quando eu abri, né, a caixinha que eu comentei no início aqui. Eu abri semana passada na caixinha perguntando, né, o que a pessoa faria se ela ganhasse na Mega Sena, qual a primeira coisa que ela compraria, né? E aí a pessoa falou, uma casa na praia. Mas aí eu até respondi a pessoa no story. Assim, casa na praia, hoje a gente tem Airbnb, a gente tem Booking, né? Tem site de aluguel por temporada. Você não precisa esperar ficar milionária. Dá para você pegar algumas diárias. É claro, você não precisa virar proprietária, mas dá para você usufruir ali por um tempo enquanto você não pode comprar, né? Então são essas questões também que as pessoas não percebem que elas podem e elas ficam achando que precisa ter muito, muito dinheiro, já estar milionária para fazer, né? Sim. E isso hoje em dia, a gente tem aluguel de qualquer coisa. É, Você pode alugar uma casa, mas você pode alugar um carro, você pode alugar uma casa na praia, você pode alugar roupa, você pode alugar bolsa. Existe aluguel de roupa de grife, por exemplo, para um evento, para alguma coisa assim. Você não uhum, precisa, de repente, comprar. E até, inclusive, para que você vai comprar talvez uma roupa que você vai usar uma vez, se você tem essa possibilidade, sabe, de alugar uma bolsa de marca, alguma coisa assim. Se é um sonho que você tem, eu acho muito errado aquela visão de isso é fútil, isso é aquilo, isso é aquilo. Eu acredito assim, ó, que cada um sabe o que vai te fazer feliz. Eu acho errado a gente pautar nossa felicidade na opinião dos outros. Mas se é uma coisa sim. que vai te deixar feliz, se é uma coisa que você sempre quis, por que não? Por que você vai se privar disso por causa de opinião? Tanto opinião de que, você não precisa disso, quanto a opinião de que, você precisa disso, isso é o que vai ser o que vai te fazer feliz. Cada um sabe do seu. E eu acho que, assim, a gente, quando a gente começa a pensar em
formas realmente de viver uma vida abundante, eu acho que a primeira coisa que a gente começa a ver são essas pequenas possibilidades de aluguéis, de não, Sim. talvez você ser dono, né, de alguma coisa, mas isso não te impede de ter uma vida que te deixe feliz. Inclusive, pode ser mais interessante até, de repente, pode ser mais legal você alugar cada mês, sei lá, um carro diferente do que você ter o seu Pô, carro, é muito entende? legal. A gente faz É, isso aqui direto. A gente pega. Pô, uma vez a gente alugou conseguimos, acho que, primeira alocação de um Virtus, que é um carro da Volkswagen, né? Um sedã super chique. Ele é mais de R$ 80.000 se você for comprar ele. E aí a gente alugou 4 dias. Aí um dia a gente foi em Campos de Jordão, né? Lá em São Paulo. Os manobristas ficaram. Não, é engraçado que não sei se você já ouviu falar de Campos de Jordão, né? Mas é uma cidade de serra lá em São Paulo que vai muito o pessoal que tem os ricos e o pessoal que é metido a rico que vai, né? E aí tem um bairro lá mais chique que só dá gente com conversível, com aqueles, né, Ferraris e Porsches da vida. E eu achei muito curioso, porque a gente foi com o Virtus, que deve ser metade do preço de um dos carros aí esportivos mais razoáveis, né? Porque a gente sabe que tem carro esportivo até de mais de 1 milhão. A gente foi com um carro alugado, né, de locadora, que deve valer aí uns 80.000, os manobristas achando o máximo, assim, olhando, né? A gente foi parar no estacionamento lá, e os manobristas, pô, mesmo, né, no meio de um monte de Porsche, Ferrari, vocês estão achando Virtus legal? Que bom. É, e isso foi vocês aproveitando uma vida abundante. Não quer Sim. dizer que você já tem que ser a dona do carro, mas Não, o que te impede de ter uma experiência, sabe? Eu acho que é aproveitar as experiências que a gente pode, sabe? E que exato. deixam a gente feliz e que, né, vão completar a gente. E Não, assim também, assim como estavam vocês fazendo isso, quantas outras pessoas de repente lá não estavam também com o carro alugado, com a bolsa alugada da Chanel, essas coisas existem. sim. Né, que as pessoas acham que para você ter uma vida abundante é porque isso é muito da geração dos nossos pais e dos nossos avós. Eu acho que a partir da geração da minha irmã, né, o pessoal que nasceu aí dos anos 90 para cá, eu acho que a gente já pensa diferente, a gente já entende que uma vida abundante é uma vida que a gente tem liberdade de fazer o que a gente quer, sem se endividar também, né? Porque também tem gente que é o pessoal da ostentação, que quer parecer ter uma vida que não tem, aí até se endivida, pega um monte de empréstimo para aparecer, né, nas redes sociais e para a família, para os amigos que tem uma conta bancária que não tem, né? Sim. É, Daí também não adianta, né? mas a gente pode ter uma vida abundante sem ainda ser milionária a partir de experiências, não necessariamente de posses, né? Porque essa geração dos meus pais, meus avós, que era isso, não. Porque se você só é rico e bem-sucedido se você comprou um carro zero maneiro, se você comprou uma casa, um apartamento, né? Enfim, essa coisa de alugar, né? Muita gente ainda tem preconceito de, não, alugar é furado. Eu acho que, na verdade, não tem certo ou errado. Se você prefere e pode ter uma vida de posses e bens maravilhoso, aproveita. Mas não julgue, não ache errado a pessoa que prefere alugar e viver experiências, né? Sim, aqui, por exemplo, o nosso apartamento é alugado, porque Uhum, foi uma escolha nossa, né? Tanto eu quanto a Mara, a sim, gente gosta de viajar, então a gente gosta dessa possibilidade de que, tá, de repente, talvez ano que vem eu queira morar em outro lugar, e aí? Né? é, Daí, como é que fica se eu tenho um apartamento meu? E também porque, assim, ó, pra gente que alugar, sai muito, não no sentido de ficar mais barato, ou mais caro, mas assim, se eu fosse comprar um apartamento do jeito desse aqui, ia ser bem caro. Agora, para sim, alugar, eu consigo, sabe? Então, eu prefiro estar num lugar bonito, bem equipado, num ambiente legal, numa região legal da cidade. Eu prefiro isso do que ter uma casa própria, talvez que eu não vá gostar tanto. Mas isso né? São casos e casos, são situações e situações. Os meus pais, por exemplo, durante anos eles moraram de aluguel. E agora, nesse ano, eles compraram, né, uma casa. Na verdade, a gente comprou junto ali com eles uma casa porque era o sonho deles. Era uma coisa uhum, que eles queriam. A minha mãe gosta de ter a casa dela, a hortinha, essas coisas tudo, né? O jardim. Já pra gente não faz sentido. Então, é muito essa coisa de você entender
as suas prioridades, né? Para mim, não é uma prioridade ter uma casa própria minha, estabelecer raízes. Para mim, é uma prioridade ter experiências e ser, se eu quiser, de repente, me mudar, eu posso. Se eu quiser continuar, eu continuo. Mas, enfim, essa liberdade, para mim, é uma coisa muito importante. E a liberdade, inclusive, das experiências mesmo. Não e uma vez eu estava participando de uma roda de conversa sobre finanças com o pessoal lá do trabalho, né, lá do CLT. E aí me fizeram essa pergunta, não, o que você acha melhor, comprar ou alugar, né? Clássica, a gente ouvir essa pergunta, né? A gente que trabalha com finanças. Tem discussão disso até hoje, né? Qualquer rede social que você veja, né? E aí eu falei para a pessoa, olha, isso é uma questão pessoal, né? Porque as pessoas, é aquilo que a gente falou, você comentou também, as pessoas às vezes querem se encaixar em caixinhas, né? Em estereótipos, mas não precisa, né? Uma vida abundante não é viver a vida que a sociedade está pregando, é a vida que você quer levar, né? E aí eu falei, cara, isso não tem uma resposta certa. Ah, mas financeiramente, é o que você falou, no seu caso, o alugar, mesmo se você só pensasse no aspecto financeiro, né? Alugar valia mais a pena, mas não se trata só disso. Escolhas financeiras, por isso que eu estou batendo muito na tecla de que finanças é uma ciência humana, porque as nossas decisões financeiras não é só a gente não decide só a partir de números. Na verdade, números é um dos últimos critérios que a gente vai levar em consideração nas escolhas financeiras, por incrível que pareça. A gente acaba levando mais em consideração os nossos sonhos, os nossos planos, né? E depois a gente analisa como que a gente encaixa a nossa É, matemática dentro disso. Claro. Senão você é, vive uma vida que não é a que você quer. E aí, o que adianta? e aí eu comentei isso com eles, que eu falei, na época eu ainda não tinha me mudado, né? Eu me mudei esse ano. E aí, na época, eu falei para eles, eu decidi que quando eu sair da casa dos meus pais, eu vou alugar. Mas não é porque, mas alugar, é porque o pessoal sempre usa a mesma justificativa, né? Não, é porque alugar, você está indo para um lugar que não é seu. É aquilo que eu falei, o pessoal que é muito focado em posses, né? Porque é uma mentalidade mais das gerações anteriores. A nossa geração já é um pouco mais diversificada. Tem o pessoal que pensa como a geração dos nossos pais e tem o pessoal que é mais mente aberta, assim, no sentido de né, saber diferenciar isso das escolhas e tudo mais. E aí eu falei para eles, olha, Carolina, eu prefiro alugar. Mas o imóvel não vai ser meu, mas não me importa se não vai ser meu, assim. Tipo assim, aquela coisa, quando a gente morrer, né, o pessoal da cristianismo e algumas religiões não fala que quando a gente for para o céu ou sei lá para o paraíso, não sei como é que é cada religião, mas quando a gente morrer, a gente não vai levar nada de material aqui, não é o que várias religiões pregam. Então, para que eu vou me preocupar se eu tenho posses, sabe? Eu quero curtir a vida, assim, fazer o que eu quero fazer, entendeu? Gastar o dinheiro do jeito que eu quiser, sem ninguém mandar, além de eu mesma, entendeu? Eu quero ter essa liberdade de escolha. E tem a questão também, no caso de morar, que você também falou, e é uma coisa que eu também penso assim, é que, tipo assim, cara, se eu tiver que financiar, né, comprar um apartamento e tal, eu sou uma pessoa que eu enjoo muito, assim, eu não sei se quando terminar o contrato aqui desse apartamento, se eu vou querer continuar morando aqui, porque, pô, em 2 anos e meio, muita coisa pode mudar, né, a nossa opinião, os nossos gostos podem mudar em 2 anos. Nossa vida, né? Pode É, mudar. aí eu falei isso, mas, tipo assim, se você quiser financiar, ok, só ver se vai caber dentro do seu orçamento, né, e tal, né, vai ser feliz do jeito que você quiser, mas toma cuidado só para você não se endividar. Mas a minha percepção é essa, mas é uma escolha pessoal, não tem um certo e um errado, né? Por mais que, matematicamente falando, às vezes o comprar é melhor, o alugar é melhor. Eu não estou falando disso, eu estou falando de escolhas. E escolhas não necessariamente vão envolver números e dinheiro.
né? Por incrível que Sim. pareça, inclusive as escolhas financeiras. Sim, eu acredito exatamente nisso aí. A gente tem que primeiro escolher a vida que você quer, Uhum, depois analisar quais são as suas possibilidades hoje para começar a viver essas experiências da vida que você quer. E aí você pensar também em formas de aumentar a tua renda, de investir, enfim, para você conseguir melhorar ainda cada vez mais, né? Para ter a vida que você sonha. sim. E aí essa parte daí é você que resolve, porque essa parte eu já não entendo muito. Mas se a gente não sabe, se eu nunca parei para pensar qual é a vida que eu quero, eu vou viver a vida que eu tenho, simplesmente. Eu vou aceitar o que eu tenho hoje. E daí não adianta reclamar. Aí não adianta a gente olhar e dizer, ai, não, mas ai, que droga de vida, ai, que eu não consigo comprar nada, ai, que eu não faço nada do que eu quero. Tá, mas o que que você quer? Você já Uhum, pensou exatamente o que que é prioridade, o que que te deixa feliz, o que que faz você querer levantar da cama de manhã? Se você só levanta da cama para pagar boleto, daí realmente, daí o que você vai ter na é, vida é uma vida de pagar boleto. é. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, começar a pensar nas nossas escolhas, nas nossas prioridades e fazer com que elas aconteçam. Não adianta só pensar também eu decidi que eu quero viver sei lá, num apartamento tal, e eu quero viajar todo mês, e eu quero fazer não sei, ok, como que você vai fazer isso ser viável? O que que você já Sim, pode começar, de repente, dessa vida que você sonha, o que você já pode começar a fazer hoje? Tem, de repente, alguma coisinha? Ah, eu não posso viajar todo mês, mas eu posso passar uma noite num hotel na minha cidade. Olha que legal. Sabe? Então, sim. a gente começar a viver essas experiências até para a vida ter graça, para a gente não ficar só pensando, o dia em que eu vou conseguir, não sei o quê, e daí acaba que esse dia não chegar nunca. É, e aí você perde até a motivação, né? Aquela questão de celebrar até as pequenas conquistas, né? Ter micro vitórias e tal, porque é isso que Isso. vai manter a gente motivada a correr atrás dos sonhos maiores. Isso pode parecer balela, coaching, mas não é. Experimenta É fazer real. que você vai ver que realmente vai É fazer diferença. real. Porque a gente tem também muito essa coisa ali de conquistar, né? Pensar, se você tem um objetivo, daí você foca tanto naquele objetivo que, sei lá, meio que para de aproveitar as outras coisas. É, Aí, ok, conquistei o meu objetivo. Às vezes eu nem aproveito, eu não aproveitei a minha jornada até aqui. Quando eu conquistei, eu já estou pensando na minha próxima conquista, eu já não estou aproveitando essa. Então, assim, eu estou sempre vivendo para cumprir uma meta. Estou sempre pensando em qual é a próxima meta, mas eu não estou aproveitando o que eu estou já construindo, o que eu já estou conquistando. Eu não estou vivendo, eu estou num piloto automático. exato. Né? Aí fica achando que não evoluiu, que não construiu nada, que não conquistou nada. Mas dos pequenos e pequenos é que você vai construir a grande conquista, né? Dos Exato, e a tua pequenos grande passos. conquista pode ser diferente da grande conquista do vizinho, da prima, da tia. Sim, A tua grande conquista é tua. exatamente. Thales, para a gente já ir encerrando o nosso papo, né? Que eu sei que daqui a pouco também você tem outros compromissos aí. Eu queria que você deixasse um recado, uma lição, uma frase motivadora, enfim, o que você quiser falar para as pessoas que têm essa dificuldade de viver uma vida abundante. O que você pode falar para elas? Ai, gente, vejamos. Eu acredito que uma frase que eu gosto muito é que o meu plano B é fazer o plano A dar certo. Então, eu não, eu acho assim, ó, a gente tem muito essa coisa de às vezes olhar e pensar, vou ficar aqui, se não der certo, eu faço tal coisa, que é o plano B, né? Se isso não der certo, então pelo menos tem esse outro. A gente não tem plano B, por exemplo, para um relacionamento. Não deveria, pelo menos, né? Pensar, vou ficar com o Juliano, mas se não der certo, daí tem ali o Felipe, que daí eu fico com ele porque ele também gosta de mim, então se não tem esse, tem aquele. A gente não deve fazer isso, pelo menos, né? Então, por que a gente faz isso com as nossas escolhas de vida? Por que a gente faz isso com coisas tão importantes quanto o nosso trabalho, quanto o estilo de vida que a gente quer? Por que a gente se coloca em tão pouco nível de prioridade de olhar e pensar, se não der certo eu faço tal coisa, se não der certo tem ainda isso. Então, eu acho que o principal aqui é a gente entender, internalizar mesmo
que, cara, você é a prioridade da sua vida. E a sua vida só vai ser do jeito que você quer quando você, primeiro, entender o que você quer e começar a viver isso desde agora, nem que seja um pouquinho, mas não ficar deixando só para amanhã, não ficar deixando só para quando der certo e enquanto isso ficar num plano B que não te faz feliz. Então, eu acho que é isso. Espero que tenha feito sentido. Muito bom. Thales, queria agradecer por você ter aceitado o convite. Essa conversa foi muito boa. Eu acho Amei. que vai inspirar muitas pessoas assim, a rever alguns conceitos, principalmente sobre a forma como elas estão lidando com o próprio dinheiro, assim, o valor que elas estão dando para o dinheiro e também para as escolhas, para a vida que elas estão levando, né, como um todo. E queria que você falasse aí suas redes sociais, né, seus contatos aí para o pessoal que não te conhece passar a acompanhar o seu trabalho aí de marketing digital, que é incrível, né? Beleza, obrigado. Olha, eu amei também, valeu pelo convite. E, bom, quem quiser acompanhar, basicamente o que eu mais atualizo, que a partir de lá você encontra qualquer outra coisa minha, é pelo Instagram mesmo, é @ThalesNassir, Thales sem H, Nassir com um S, um S só. Thales, obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que escutou o podcast até aqui. E não deixem de acompanhar aí tanto o carteiraazul.finanças, que é o meu Instagram, quanto o do Thales, tá? E vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.